ações férteis e que essa semente, que a tua palavra possa germinar em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, graças e paz, meus irmãos. Estamos agora no momento onde nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem Marcos, capítulo 10. Hoje nós vamos do versículo 46 ao 52. Hoje nós temos o privilégio também de participar da mesa do Senhor. Nosso Senhor vai estar ministrando. Vamos achar Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Provavelmente na sua Bíblia, ali o títulozinho aí em cima está como o cego Bartimeu, ou o cego Bartimeu recupera a visão. Vamos ver. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-me. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, alimento para a nossa alma. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor. Para todos, Senhor. Graças a Deus. Estamos mais uma vez dando continuidade ao Evangelho de São Marcos. O pastor Lucas teve ministrando semana passada a respeito aí dos pedidos, de Tiago e João. Nós tivemos o privilégio de poder compartilhar um pouco mais sobre esse discipulado com o irmão Ângelo, onde a gente se aprofundou um pouco mais. Tem sido muito bem, tem sido algo muito proveitoso e edificante para as nossas vidas, meditar a palavra do Senhor. Sabemos que o Evangelho de Marcos ele tem aqui como um versículo central, nós poderíamos falar assim, o versículo de número 45, que diz que: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós vemos o Evangelho de Marcos mostrando Jesus como servo, aquele que veio para servir, dar sua vida pela sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ver sobre um tema interessante, a respeito de um cego que aqui no Evangelho de Marcos, esse cego, ele é nomeado, como filho de Timeu, o Bartimeu, Bartimeu é o nome dele. Nós vamos ver a respeito também dessa cegueira espiritual. Nós vamos ver a necessidade da carência da misericórdia de Deus que nós temos. Nós cantamos aqui, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Assim declaram as Escrituras. Assim nós cantamos em forma de louvor, declarando isso. Eu coloquei uma frase aqui inicial
para que possamos recorrer em cima do próprio texto, versículo a versículo, que vai fazer a gente entender com mais clareza aquilo que eu creio que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações. O pior cego é aquele que diz que pode ver, mas na verdade não vê absolutamente nada. Amém? Entrando aqui nos textos, nos versículos a qual nós iniciamos a leitura, de Marcos capítulo 10, versos 46 em diante, nós vamos ver que o Evangelho de Marcos está dividido, nós poderíamos dividir em 3 partes. Nós vimos desde o início, nós estamos estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo, nós vimos já o início do ministério de Marcos, ele apontando Jesus, ele mostrando Jesus, os atos de Jesus na Galileia. Nós chegamos agora, praticamente no meio, quase ao final dessa epístola, onde nós vamos ver que ele retratou na parte ali do caminho de Jerusalém, onde foram demonstrados vários milagres, onde nós vimos ali Jesus interagindo, nós vimos Jesus sendo rejeitado pelo seu povo, nós vimos Jesus multiplicando pães, nós vimos Jesus fazendo milagres, as partes do ministério de Cristo na terra, e para cumprir o seu propósito. Depois deste capítulo em diante, nós vamos ver Jesus direcionando a Jerusalém, ou seja, indo já, encaminhando-se para o final ali do seu ministério, aonde depois nós vamos ver Jesus indo para a crucificação, nós vamos ver Marcos finalizando praticamente ali o seu evangelho, onde vai frisar, vai mostrar um pouco mais ali o caminho de Jesus à cruz, a sua morte e, porém, a sua ressurreição. Glória a Deus por isso. E é interessante aqui na história porque é a última vez que nós vamos ver um milagre de misericórdia de Jesus. É a última vez que nós vamos ver Jesus operando um milagre de misericórdia ali, curando este cego, né? Antes da crucificação. Depois desse capítulo, depois desse trecho das escrituras que nós estamos estudando, nós não vamos ver mais nenhum milagre de misericórdia, onde Jesus, por misericórdia ali, cura pessoas. Isso é interessante para a gente. O detalhe é que Jesus então está entrando ou saindo, nós vamos tirar essa dúvida aqui, a respeito da cidade de Jericó. É interessante que o nome Jericó significa perfumado, fragrância, ou seja, a cidade de Jericó era uma cidade rica em mel e flores, era como se fosse um oásis. E o que nós temos que entender é que haviam 2 Jericó. Por que eu quero poder entrar um pouco nessa parte histórica com vocês? Por quê? Porque nos evangelhos sinóticos nós vamos ver Lucas falando que Jesus estava saindo. E aqui em Marcos, porém, nós vamos ver Marcos falando a respeito também da mesma Jericó, mas é como se Jesus estivesse um entrando e o outro saindo. Por quê? Porque existiam 2 cidades de Jericó. A primeira cidade de Jericó é aquela que é retratada no Antigo Testamento, aonde Josué ali guerreou, ali junto com o povo de Deus, baseado na palavra de Deus, ali as muralhas de Jericó caem, e aquela cidade em si ficou devastada, inabitada. O que se aconteceu historicamente falando? Foi reconstruída uma nova Jericó, um pouco ali, próximo ali dessa cidade antiga, e na verdade é onde essa cidade foi construída por Herodes, aonde ele usava essa cidade como se fosse um refúgio no inverno. Ou seja, quando chegava o inverno, essa nova Jericó que foi reconstruída ali, foi ali, que era como se fosse um oásis, ele habitou, vamos dizer assim, ele construiu para que ele pudesse se refugiar durante o inverno em Jerusalém. Então é interessante, então não há nenhum tipo de contradição aqui no texto. Se você pode ver no Evangelho de Lucas 18:35, e você vai ver que ele vai estar falando a respeito disso, desta ótica, ou seja, então nós sabemos que os outros evangelhos sinóticos, eles falam a mesma coisa, eles têm o mesmo tema, porém são narrativas de pessoas diferentes. Então um está olhando Jesus entrando na cidade e o outro está olhando Jesus saindo da cidade, falando de Jericó. Ou seja, então não há contradição bíblica. E uma das características da Bíblia é inerrância. A Bíblia não erra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é importante para nós.
Jericó era aquela cidade que tinha sido amaldiçoada pelo próprio Deus. Por isso, então, aí Josué, ao pelejar juntamente com o povo, as muralhas caem, né? Só que agora nós vamos ver uma outra ótica. Nós vamos ver o Filho de Deus na cidade de Jericó, mas agora manifestando misericórdia. Ou seja, uma cidade que antigamente tinha sido amaldiçoada, agora ela vai estar tendo um encontro com a misericórdia de Deus. Que maravilha! Então, no versículo 46, ele vai dizer então que existia uma grande multidão. Mas quem era essa grande multidão que acompanhava Jesus? Quem eram essas pessoas que estavam ali acompanhando, no qual Marcos está relatando que era uma multidão? Nós sabemos que aonde Jesus passava, as pessoas iam atrás dele. Nós sabemos que Jesus tinha os discípulos, tinha os seus 12 discípulos, mas tinha aqueles discípulos também que começaram a se juntar a Jesus devido à pregação do Evangelho, devido à pregação da palavra que Jesus estava anunciando. Nós também sabemos que ali haviam simpatizantes, nós sabemos que haviam pessoas que estavam atrás de Jesus apenas para ver os milagres, para ver a manifestação do poder de Deus. Então ali, essa multidão, dentro dessa multidão, existiam essas pessoas e também existiam as pessoas que estavam subindo de Jericó a Jerusalém. Por quê? Porque estava se aproximando a época da Páscoa. E nós sabemos que na época da Páscoa, todas as pessoas elas subiam a Jerusalém, que todos os homens com idade acima de 25 anos eram obrigados a ir a Jerusalém para participar da Páscoa, que é a celebração ali imposta ali por Deus a todo o seu povo. Então, a verdade é que dentro dessa grande multidão, existiam essas pessoas de todas essas categorias aqui que eu falei para os irmãos. Então, era uma grande multidão, por isso o versículo de número 46 está relatando isso através de Marcos. E é óbvio que, ao ir diante dessa grande multidão, a verdade é que a Bíblia vai narrar que existia alguém que estava sentado à beira do caminho, que era cego, e Marcos vai dizer que o nome dele era Bartimeu. Então, quem era, né, Bartimeu? Na verdade, é interessante que o significado do seu nome em grego significa o filho da honra. E nós vamos ver que, na verdade, ele não tinha, a sua vida não estava sendo uma vida tão honrada assim. Devido ao quê? Devido à sua enfermidade, ou talvez ali, ainda não nos diz se foi uma cegueira de nascença, mas dizem que ele era cego, que ele estava sentado à beira do caminho, e ali ele ouviu quando aquela multidão passa, onde ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, ou seja, a sua vida era uma vida miserável, e ele então ouve que Jesus estava passando por ali. E o interessante, irmão, é que isso é algo comum na vida de um cego. Por quê? Os cegos eles viviam à beira do caminho clamando, pedindo por esmola, pedindo por misericórdia. Um cego não tinha capacidade de trabalhar naquela época. Hoje nós sabemos que com a acessibilidade as coisas mudaram muito. Glória a Deus por isso. Mas no contexto aqui histórico-cultural, um cego era alguém que era considerado amaldiçoado. Era alguém que tivesse pecado, e então Deus, no contexto judaico, estaria acusando, estaria dando uma retribuição ao seu pecado. Então ele era considerado um maldito, como era na mesma situação que os leprosos. Então o que acontece é que a situação de Bartimeu não era das melhores. Ou seja, por ser considerado, visto alguém como alguém que era um maldito, era alguém que automaticamente era desprezado pela sociedade. Vocês imaginam os judeus daquela época considerando ele como alguém que não era alguém abençoado, considerando alguém, como nós vimos alguns domingos atrás, que não era alguém rico, como o jovem rico, que era considerado abençoado por ser rico. Não, a situação aqui é completamente diferente. Ele era um excluído da sociedade, ele era alguém no qual a sociedade não se importava muito, a não ser, talvez, contribuir com algumas esmolas. Então era normal os cegos permanecerem sentados à beira do caminho para clamar, para pedir por um sustento, para pedir por esmola.
esmolas para poder sobreviver. Tanto que eles eram vistos de uma maneira desprezada pela sociedade judaica da época. E a verdade então que com aquele barulho de muita gente passando, para aquele cego era uma oportunidade de talvez pedir mais esmola, mais pessoas, a quantidade dele ganhar um pouco mais seria maior. E a verdade então que no meio de toda aquela multidão, as pessoas então falam para ele quem estava passando ali. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Som. Som. Melhorou. Não estava nem funcionando. Tava. É ao vivo, né? Está sendo gravado, né? Oi, pessoal, é assim mesmo. Sem corte, sem edição. Aleluia. Deus abençoe os irmãos que estiveram nos acompanhando e assistindo aí. Que Deus abençoe a sua vida. Então, é verdade, vamos continuar. É verdade que no versículo 47 aqui, quando ele ouviu então que era Jesus, a Bíblia vai dizer que ele começou a gritar. Mas nós temos que entender aqui que ele estava gritando meio uma multidão. Não era um gritozinho qualquer, não. Era um grito mesmo, estava gritando, ao ponto que as pessoas que estavam ali com ele em meio àquela multidão dizem: olha, para de incomodar o mestre, se cala. E a Bíblia vai dizer então que ele gritava ainda mais alto. Mas olha o que é interessante. A multidão pedindo então para ele se calar, ele continua clamando, gritando. Só que o que ele está falando, o que ele está pronunciando, é algo interessante para nós. Tem um ensinamento aqui, tem algo aqui que pode edificar as nossas vidas e que pode trazer um ensinamento para nós. O que ele está declarando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A realidade, irmãos, que esse cego ele estava vendo, né? Para não ficar aqui algo contraditório, ele estava vendo Jesus como Messias. A sua cegueira física o impossibilitava de ver Jesus. Mas quando ele declara então, devido talvez saber a respeito da fama de Jesus, a respeito do que Jesus já tinha feito quando tinha passado, ou seja, ele não via Jesus, mas ele associou então que Jesus, a multidão falar que Jesus estava passando por ali, ele associou talvez a todo o histórico de Jesus, que Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha feito muita coisa, e o seu nome tinha percorrido por toda a região. E é interessante é que ele então vê Jesus como o Messias. Por quê? Porque nessa declaração dele, quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está citando, aleluia, aqui algo messiânico. Ele não está chamando Jesus, e Jesus era um nome comum da época. Isso é interessante nós sabemos. No tanto que nós vamos no decorrer da Bíblia, nós vamos ver outras pessoas com Bar Jesus e outras pessoas com o mesmo nome de Jesus. Porque Jesus é um nome comum. Ou então, ao invés de chamar apenas Jesus, ele faz menção à figura messiânica de Cristo. O filho de Davi. Esse termo messiânico, ele representava a autoridade. Ele representava a autoridade do Messias, daquele que iria se assentar ao trono, cumprindo a promessa de Deus feita a Davi, de que um dos seus filhos iria se assentar e continuar o seu reinado. E o que é interessante nós sabemos, Jesus fazia parte da genealogia de Jesus, de Davi. Então olha que interessante. Então esse termo aplicava-se a Cristo, aplicava-se à figura messiânica. O que este cego que fisicamente não poderia enxergar, enxergou? O Messias. Então a multidão pede para ele se calar. Então é verdade que ele está no meio de um aglomerado de pessoas, e as pessoas pedem, se cale, e ele então começa a clamar e gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem
por misericórdia, fazendo citação ao Messias, clamando por misericórdia. Ele não pediu por outra coisa aqui. Ele clamou pelo quê? O que ele necessitava? Misericórdia. E é interessante que isso então chama a atenção de Jesus. O que isso nos mostra, irmãos? Que quando nós reconhecemos e pedimos por misericórdia, nós estamos reconhecendo a nossa limitação. Nós estamos reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez diante de Deus. Porque existe algo aqui. Quando nós clamamos por misericórdia, nós estamos reconhecendo essa limitação. É diferente quando nós chegamos até Jesus sem reconhecer quem somos. Na verdade, nós não estamos pedindo misericórdia, mas sim justiça. E este homem, Bartimeu, ele não pede justiça de Deus. E a realidade é, quem poderia chegar diante de Deus e clamar por justiça, pela sua justificação? Quem? Que poderia chegar diante de Deus sem pecado e clamar: eu quero que o Senhor me retribua aquilo que por justiça é meu. Qual seria a sentença? Qual seria a recompensa? Não, Bartimeu chega clamando por misericórdia, reconhecendo pequenez, significância, limitações. Isso é um ensinamento para nós. E a misericórdia de Jesus não se limitava apenas a uma cura física, mas a conceder a salvação. E nós vamos ver o que acontece. No verso 48, então, a multidão começa a clamar ainda mais para que ele não chegue até Jesus. O interessante é que, de certa forma, isso chama a atenção de Jesus. Jesus para então para atendê-lo. Você consegue ver a grandeza, o poder do clamor de alguém que reconhece quem é e sabe que está se achegando diante de Deus, diante do Messias? Então Jesus para e diz: chamem ele, chamem. Aleluia. Chamem. O interessante é que então, quando todos estavam rejeitando ele, os discípulos talvez rejeitando, a multidão rejeitando, pedindo para que ele se calasse, Jesus parou e deu atenção a ele devido ao seu clamor. Algo diferente está acontecendo. Nós temos que entender que existia uma multidão de pessoas, e talvez as pessoas chamavam o nome de Jesus constantemente, talvez havia pessoas ali que queriam e clamavam por ser curadas, clamavam para que Jesus atendesse eles de alguma forma, mas esse Jesus fala: chamem-no, tragam ele a caminho. E o interessante no verso 50, diz então que ele, lançando a sua capa ao lado, ou seja, de prontidão, ele vai até Jesus. A Bíblia não diz aqui se alguém o acompanhou, o levou, provavelmente. Temos que entender que ele é cego. Mas o que nos chama a atenção é a prontidão, ao ponto de deixar de lado até mesmo a sua capa. Nós temos que entender que era alguém miserável. Era alguém que estava clamando, pedindo por esmola à beira do caminho. E talvez para ele aquela capa tinha um valor. Talvez com aquela capa ele se protegia do frio. Talvez era algo de proteção para ele. Talvez era algo que para ele trazia um certo conforto. E nós vemos um contraste interessante aqui. Quando Jesus então chama ali o jovem rico, ele começa a pôr alguns empecilhos. Ele começa a olhar para aquilo que ele tem e tudo. Aqui esse cego de prontidão, a sua única capa, provavelmente, ele deixa de lado e vai até Jesus. Ele não estava mais preocupado, ele estava disposto a abrir mão de coisas para ter um encontro com o filho de Davi, com o Messias, com aquele que iria mudar a sua história. E ao chegar então até Jesus, Jesus diz a ele: o que você quer que eu te faça? Irmãos, vocês têm noção? Se nós pudéssemos chegar diante de Deus, nós pudéssemos chegar diante de Jesus, e Ele nos fizesse, direcionasse essa pergunta a nós: o que você precisa? O que você quer que eu te faça? O que você responderia? Talvez parece um pouco óbvio na vida daquele que tinha uma enfermidade,
ou que vivia uma vida miserável devido à sua cegueira. Mas é muito interessante, é a forma ainda pela qual ele se dirige a Jesus. Jesus pergunta: tá, o que você quer que eu te faça? Ele vai dizer: Rabi. Vocês entendem que ele não está se referindo a Jesus como qualquer um? Vocês entendem que ele não está se referindo a Jesus como um qualquer? Ele está olhando e enxergando com os seus olhos espirituais. Ele está vendo o Messias, ou escutando o Messias. Ele diz Rabi, que significa mestre. E quando alguém declarava isso, olha, você é meu mestre, você automaticamente estava declarando, olha, você é teu seguidor. Quando você declarava que alguém era o seu mestre, você se colocava na posição de aprender, de discípulo, de estar aos pés. Quando ele declara Rabi, ele está falando: mestre, eu quero ver. Ele declara: eu quero ver, eu quero te seguir, eu quero ver, eu quero voltar àquela visão. Verso 52, então Jesus responde: vá, a sua fé o curou. Olha o que acontece, irmãos. Chegou diante do Messias com o coração perto, com seus olhos espirituais abertos pelo próprio Deus. Temos que entender isso. Jesus então diz a ele: olha, a tua fé curou. E aquilo que acontece é algo extraordinário, porque ele vai dizer, e esse é o nosso Deus, a qual nós cantamos aqui. Poderoso esse nome é, poderoso é o nosso Deus. Porque a Bíblia vai dizer que imediatamente, não foi algo que daqui a um tempo aconteceu, não. Pela palavra de Jesus, imediatamente a Bíblia diz que ele então ficou curado. Aquele que agora só ouvia falar em um diálogo com Jesus como Messias, agora ele começa a enxergar. E no verso 52 vai dizer então que ele, a sua fé o curou imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vocês entendem que aqui não foi apenas um milagre físico, mas foi salvação que aconteceu. Ele agora poderia então seguir o Mestre. O que acontece é a manifestação do poder de Deus. E imediatamente um milagre acontece, algo sobrenatural acontece. Esse é o poder do nosso Deus. Ao ser curado, Bartimeu agora segue a Jesus. Ou seja, automaticamente ele é curado, ele então passa a ser agora alguém que está acompanhando Jesus. Ele vai seguir Jesus. Isso é maravilhoso. Isso mostra o poder do nosso Deus. Irmãos, eu quero poder trazer algumas aplicações para nós. Lembrando que nós ainda hoje temos um Santa Ceia do Senhor, por isso eu quero correr um pouco mais do tempo. Eu quero extrair, com a graça de Deus, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que nos chama a atenção é que nós devemos clamar por misericórdia. E se nós entendermos um pouco, na etimologia, na origem da palavra, nós vamos ver que misericórdia vem de cardia, do coração, e sentir as misérias, e clamar por isso. Então, quando nós entendemos, nós clamamos por essa misericórdia, nós estamos fazendo como Bartimeu. Talvez a diferença é que você não esteja à beira do caminho. Talvez a tua situação não esteja a ponto de estar como um miserável pedindo esmolas. Mas talvez nós podemos estar em algo alinhado com Bartimeu, que era o sentido de não uma cegueira física, mas o que talvez mais nos preocupa seria uma cegueira espiritual. Se os nossos olhos não forem abertos, nós continuamos a enxergar Jesus como qualquer um.
não conseguimos com os nossos olhos espirituais fechados ou com uma cegueira espiritual identificar Jesus como Messias. Então ele passa a ser qualquer um, ele passa a ser uma religião, ele passa a ser alguém que apenas teoricamente responde orações, alguém na qual você busca ele para resolver problemas, alguém na qual você busca para ter benefício, para conquistar coisas. Se os nossos olhos espirituais não forem abertos pelo próprio Deus, nós não enxergamos ele como Messias, como filho de Davi, aquele que haveria de vir. Nós enxergamos a ele como qualquer um. A cegueira espiritual não permite você enxergar Deus. Então aqui talvez seja pior do que a cegueira física. A diferença talvez é que nós não estamos sentados à beira do caminho. Mas será que nesta manhã nós estamos miseráveis, espiritualmente falando, cegos espiritualmente falando, que nós precisamos ir até Jesus e enxergar nele como Messias, e não chegar a ele de qualquer jeito, mas chegar a ele clamando por misericórdia? É chegar a ele entendendo quem somos, a nossa pequenez e insignificância, não a nossa altivez. Não chegar diante de Deus se justificando, não chegar diante de Deus com as suas bagagens, as suas mazelas do mundo, não chegar diante de Deus com os seus preconceitos. Ah não, mas eu aprendi. Não, eu quero saber se você está disposto a chegar diante de Jesus clamando por misericórdia, reconhecendo a sua limitação, a minha limitação, a minha insignificância, clamando pelas nossas misérias. E chegar até Jesus não com o intuito de pedirmos justiça pelos nossos atos, no qual ninguém poderá ser justificado pelos seus próprios atos, mas clamar a Ele por misericórdia, clamar a Ele, se direcionar a Ele como um Senhor, como filho de Davi, como aquele que há de se assentar, que se assentou ao trono, aquele é o descendente, aquele a qual a palavra, a qual Deus tinha prometido a Davi, se cumpriu. Então nós temos sim como aprender com Bartimeu, como nós podemos nos achegar diante de Jesus. Mas se ele não abrir a nossa visão, nós não enxergamos isso, irmãos. Se ele não abrir a nossa visão, nós estamos como aqueles na multidão. E às vezes até atrapalhando a vida de outros que estão clamando e pedindo. Porque se Deus não abrir nossa visão espiritual, nós estamos com aquela multidão e estamos falando para as pessoas se calarem. Aqueles que estão clamando por Deus, estão clamando por Jesus, nós estamos pedindo se calem, se calem. Por quê? Porque a nossa visão não está aberta. Se a nossa visão não conseguir enxergar o Messias, nós estamos cegos espiritualmente. Um cego espiritualmente não sabe para onde está indo. Nós temos então que clamar por essa misericórdia. Essa cegueira espiritual nos afasta de Deus no relacionamento com o Messias. Nós temos que entender quem é a fonte de misericórdia. Quem é a fonte de misericórdia? Jesus é a fonte inesgotável de misericórdia. Bartimeu se direciona à pessoa certa, a quem poderia solucionar o seu problema. Talvez não só pensando em sua cegueira, mas pensando talvez na sua vida por completo. Se nós sabemos que Jesus é a nossa fonte de misericórdia, e as misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada momento. Nesta manhã, nós estamos reunidos aqui como igreja, e nós estamos experimentando a misericórdia de Deus. Aí você olha para você, nós olhamos para nós, olhamos para os nossos pecados, olhamos para as nossas falhas, olhamos para a nossa pequenez, olhamos pelos nossos pecados de pensamento, pelas nossas atitudes, nós nos envergonhamos, mas nós entendemos que a misericórdia do Senhor é derramada sobre nós. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, que é o favor imerecido, é derramado sobre nós.
Então nos permite nos relacionarmos com Deus. Nos permite entendermos quem é a fonte, irmos até a fonte e bebermos dessa graça de misericórdia, dessa água de misericórdia, desta água de graça. Ele é a fonte. Ele é a fonte que se encontrou com a mulher samaritana e disse: olha, se você beber dessa água, você não vai voltar a ter sede. Eu sou a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de misericórdia. É nele, irmãos. É nele que nós temos que renovar as nossas forças. É nele que nós encontramos perdão e graça. A quem nós estamos clamando? Se nós estamos à beira do caminho e Jesus está passando, nós estamos clamando ao filho de Davi, ou nós estamos apenas ouvindo a multidão? Cala-se, você não precisa disso. Fique quieto. Não incomode o mestre. E o que nós vemos é que o chamado de Jesus é irresistível. É óbvio, as Escrituras mostram isso. Nós vamos ver que antes de Jesus então mandar chamá-lo, os discípulos, a multidão estão falando: se caem, se caem, se caem. Quando Jesus então diga: ei, chame